E aí galera, beleza? Estamos mais uma vez aqui na oficina e dessa vez para falar sobre um tema que deixa muita gente confusa, que são os kits de aeromodelo 3D. Tradicionalmente aqui no Brasil, nós utilizávamos a classificação desses aeromodelos por percentual de escala, 35%, 30%, 42%. Só que mais recentemente começamos a utilizar mais a classificação por polegadas referentes à envergadura do avião. 78 polegadas, 104 polegadas, essa mudança deixou muita gente confusa. Aqui nesse vídeo a gente vai destrinchar essa classificação dos kits 3D, pegando as envergaduras por polegadas e centímetros, destrinchando também as motorizações de cada escala e trazendo também o percentual, que é a medida mais clássica que a gente tem. Além disso, a gente vai entrar em detalhes, características de cada escala de avião, para que esse vídeo sirva como um guia na hora de decidir qual avião comprar. Eu sei que é chato, mas eu tenho que lembrar. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Os kits pequenos que temos hoje em dia são desenhados para motorização elétrica. Os 38 polegadas têm 96 centímetros de envergadura, a motorização é a 15 elétrica e em escala isso representa 12%. Esses kits são os kits em EPP da Skywing. Um pouco maiores que os 38 polegadas, temos os 48 polegadas, por volta de 120 centímetros de envergadura. A motorização é da classe 30 elétrica e em escala dá cerca de 16%. Os 48 polegadas estão disponíveis em EPP da Skywing, mas também estão disponíveis em kits de balsa. Aí abre a possibilidade de outras marcas, como Extreme Flight, por exemplo. Os aviões de 60 polegadas possuem aproximadamente 1,52 m de envergadura. A motorização é a 70 elétrica e em escala representa aproximadamente 20%. Os kits 67 polegadas possuem aproximadamente 1,70 m de envergadura e a motorização é a 90 elétrica ou 20 cilindradas gasolina. Em percentual, representa 22% de escala. Apesar de existir a possibilidade de motorização com 20 cilindradas gasolina, vale frisar que os kits 66 polegadas, em sua grande maioria, são otimizados para motorização elétrica, de modo que a montagem será mais fluida com motor elétrico. Os kits 78 polegadas possuem 1,98 m de envergadura. Sua motorização pode ser a 120 elétrica ou a 35 cilindradas gasolina. Em percentual, são os 25% de escala. Nos 78 polegadas, é comum encontrarmos kits que já possuem de fábrica acessórios para motorização a gasolina, como tanque, abastecedor, respiro e outros. Os aviões 85 polegadas possuem 2,15 m de envergadura, são para motorização 50 cilindradas gasolina e, em percentual, representam 28% de escala. Os aviões de 91 polegadas possuem 2,30 m de envergadura, são para motorização 70 cilindradas e representam 30% de escala. Os aviões de 104 polegadas possuem 2,64 m de envergadura, são para motorização 120 cilindradas e são os famosos 35% de escala. Já os aviões de 115 polegadas possuem 2,92 m de envergadura, são para motorização 170 cilindradas, porém, normalmente utiliza-se mais a motorização de 200 cilindradas e são os famosos 42% de escala. Shock Flyer é o menor e mais barato aeromodelo 3D que podemos comprar. É um avião pequeno, simples, super leve e bem acessível, tanto o kit quanto sua eletrônica. É um avião prático, rápido de montar e também de reparar. Na pista mesmo, com um pouco de cola e fita, conseguimos colocar em voo depois de uma lenha. Eu vejo o Shock Flyer como uma boa forma de transição de aprendizado do simulador para os aéreos reais. O Shock Flyer é capaz de fazer qualquer manobra 3D da atualidade e também
vejo como uma boa opção prática para voar quando não queremos carregar toda a tralha agregada a um avião grande. Aqui no Brasil, temos uma referência na produção de choques, J-Flyer. Para praticar ou para simplesmente se divertir, com certeza um choque do J é uma excelente opção. Kits 38 e 48 polegadas em EPP são um meio termo entre shock flyers e aviões grandes. Possuem fuselagem estruturada, asa com aerofólio e nos 48 polegadas a cauda também possui aerofólio e são aviões mais pesados. São aviões que toleram bem a maioria das quedas mais leves e nas quedas mais severas o reparo é bem mais simples do que em um avião de balsa. Toleram um pouco mais de vento que os shock flyers e carregam mais energia nas manobras, com um comportamento que se assemelha mais a um avião grande. Em decorrência do material utilizado na construção, o acabamento não se compara aos kits em madeira, mas existe uma opção, os 48 polegadas em balsa. Os 48 em balsa são aviões pequenos e bem leves. Nas quedas, os estragos costumam ser significativamente grandes e o reparo é tão difícil quanto num avião maior. Mas são aviões bem mais baratos que os maiores e seu acabamento é bem melhor que das versões em EPP. Kits de 60 e 67 polegadas possuem um tamanho considerável, com peso rondando os 3 kg. Toleram bem os ventos e os kits atuais possuem um ótimo comportamento. Os modelos atuais foram desenhados especificamente para motorização elétrica, o que pode ser um limitador para quem só gosta de voar modelos a combustão. Os 78 polegadas possuem algumas características interessantes. Abrem as portas para a motorização gasolina, com os motores 35 cilindradas, mas ainda mantém a possibilidade de motorização elétrica em 6S. Atualmente, temos no mercado motores elétricos capazes de suprir as necessidades de um kit 78 polegadas com apenas uma bateria 6S, o que é muito positivo, pois o avião se torna muito mais barato e prático que um 90 polegadas elétrico, por exemplo. Com o setup 6S, o avião voa com apenas uma bateria para motor, sem a necessidade de bateria de bordo, o que deixa o avião mais prático e muito mais barato. Além disso, não existe a necessidade de buscar um ESC HV, que normalmente é muito mais caro que um ESC não HV. Além disso, os ESCs para bateria LiPo 6S, em sua grande maioria, possuem back interno, o que elimina justamente a necessidade de bateria de bordo, o que não acontece com os ESCs HV. Os 78 polegadas também tem outras características interessantes. Uma delas é que ele é o maior avião que cabe no interior da maioria dos carros. Há alguns carros com mais espaço interno, que comportam kits maiores, mas a maioria dos carros comportará somente até uns 78 polegadas em seu interior. Os aviões 85 e 90 polegadas para 50 e 70 cilindradas são os maiores aviões que podemos ter com apenas um servo por aileron, o que reduz consideravelmente o custo, já que um servo para estes aviões apresenta um custo consideravelmente alto, enquanto um avião 90 polegadas precisaria de 6 servos, um 35% precisaria de 8, o que também implica no dimensionamento de receptor e baterias. Os 104 polegadas são os preferidos da galera que voa 3D. Possuem o equilíbrio perfeito entre agilidade nas manobras e estabilidade em voo. Aviões grandes assustam pelo tamanho, pelo peso e pelo barulho, mas via de regra são mais fáceis de voar que aviões pequenos. Mas, para ter um 35% de escala, costumo dizer que precisamos fazer um planejamento de vida.
Para ter um avião desses, preferencialmente devemos morar em uma casa. Um apartamento vai complicar muito as coisas. E além da casa, precisamos, preferencialmente, de uma carretinha. É possível levar esses aviões no teto dos carros, mas isso gera uma série de transtornos. Chuva, calor excessivo, pedras na estrada, suportes que se soltam, o avião fica sujeito a uma série de situações. Se não der para levar o avião dentro do carro, o ideal é uma carretinha. Os 115 polegadas são, normalmente, mais apreciados por quem busca um voo de precisão. Por exemplo, a turma do IMAC. São aviões estáveis, mas, dizem seus pilotos, que essa escala possui menos agilidade para o 3D em comparação com os 35%. Além disso, existe um salto na motorização, que normalmente é de 120 cilindradas nos 35%, passa para 170 a 220 cilindradas nos 42%. O tamanho também aumenta exponencialmente. Acredite, até mesmo quem voa 35% acha os 42% grandes trambolhos. São aviões realmente muito grandes e o transporte é difícil.